Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Após 2 semanas de interrupção, o Senado voltou hoje a realizar sessões plenárias. A reação da classe política ao apelo popular manifestado nas ruas foi o assunto mais debatido. O senador Waldir Raupp, presidente nacional do PMDB, apresentou a visão do partido sobre a reforma política. Defendemos o fim da reeleição para o mandato presidencial e a extensão de sua duração para 5 anos. Compreendemos que isso favorece o rodízio de partidos no poder, fortalecendo a democracia, senhor presidente. Defendemos a coincidência das eleições para presidente, governadores, prefeitos e para os legislativos federais, estaduais e municipais. O PMDBista Roberto Requião disse que o partido tem papel-chave na superação da crise e que a República está sob ameaça. A primeira grande ameaça que recai sobre a sociedade brasileira é a indiferença da classe política ao nosso destino como nação. Em qualquer outro país, o maior partido nacional tem o papel de protagonista, menos entre nós. De que serve a nossa força para negociar ministérios e posições na administração pública nacional, para acomodar correligionários? Às vezes eu acho que nós estamos precisando comprar nossos caixões se não formos capazes de nos ressuscitarmos e pensarmos os destinos da nação. Paulo Bauer pediu profundas mudanças nas políticas tributária e industrial do governo. Algumas verdades precisam ser ditas. Transformar a corrupção em crime hediondo não é nenhum favor que o Congresso faz a ninguém. Acabar com a figura do segundo suplente de senador não muda a vida das pessoas. A decisão de destinar os royalties do petróleo para a educação e a saúde só terá efeito a médio e longo prazo. Hoje, quando começamos este período legislativo, permitam-me manifestar minha opinião. É imperioso e urgente que o governo federal adote medidas que não sejam apenas eleitorais, que visem apenas os interesses político-partidários ou que atendam às sugestões da base de apoio. A presidente da República, no primeiro momento, reuniu prefeitos e governadores e mandou para o Congresso um envelope contendo 5 pactos. Decorridos um mês e passado o recesso destes 5 pactos, nada aconteceu e tudo virou pó. Ricardo Ferraço defendeu a redução do número de ministérios. Carrega, portanto, a redução do número, do volume, enfim, dos ministérios, um simbolismo muito grande. Significa, na prática, colocar um fim, colocar um freio neste aparelhamento. O que deveria valer, o que deve valer na prática, de fato, é a meritocracia, é o profissionalismo e não o apadrinhamento ou coisas do gênero que nós temos visto perpetuar na cultura política brasileira do patrimonialismo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a pauta de votações será definida em reunião de líderes na próxima terça-feira. Nós temos poucas matérias para serem votadas, dentre aquelas matérias que significavam respostas às ruas. Nós vamos ter a eliminação da pena disciplinar da aposentadoria para juiz e promotor que comete crime. Nós vamos discutir e conferir as fontes do passe livre do transporte escolar e vamos votar o Plano Nacional de Educação, que vai ter primeiro uma audiência nas comissões, uma audiência pública. E um ato público em defesa da criação de 4 tribunais regionais federais marcou a volta dos trabalhos do Congresso nesta quinta-feira. Os novos TRFs foram instituídos por emenda constitucional promulgada pelo Congresso em junho. Depois de trabalhar para que o Congresso aprovasse a criação de 4 novos tribunais regionais federais, a Frente Parlamentar agora quer derrubar liminar do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que suspende a decisão do Legislativo. O grupo vai procurar o relator do caso, o ministro Luiz Fux. Nós, parlamentares, vamos até o ministro relator para pedir a ele que analise de forma
rápida, porque essa é uma reivindicação do povo brasileiro. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados voltou a defender que a criação dos TRFs é constitucional. Uma das críticas à proposta aprovada pelo Congresso é que cabe ao Judiciário a iniciativa de projetos que alterem sua organização. O CNJ foi criado por uma emenda constitucional apresentada pelo deputado Hélio Bicudo. Então já houve um precedente na criação do CNJ, na reforma do Judiciário. Portanto, acredito muito que nós vamos derrubar essa liminar. A subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que os novos tribunais atendem a uma demanda da população brasileira. O passo do Congresso Nacional ao criar os novos tribunais regionais federais, ele caminha nesse rumo de facilitar o acesso do cidadão que mora em Manaus ao processo dele. Ao invés dele ter que constituir um advogado a um custo bastante elevado para defender a sua causa em Brasília. Na semana que vem, o Congresso começa a debater a medida provisória editada para aumentar o número de profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde. O governo já recuou no programa Mais Médicos, mantendo em 6 anos a duração do curso de medicina. Mas até senadores da base aliada admitem que será preciso mais. A intenção do governo é contratar 10 mil profissionais em cidades com carência de médicos. 18 mil candidatos se inscreveram no programa. Os selecionados começam a trabalhar em setembro e devem receber uma bolsa de R$10 mil por mês. A prioridade é para médicos formados no Brasil. Mas a medida provisória também autoriza a contratação de profissionais graduados no exterior. Primeiro será ofertado aos médicos brasileiros para que eles possam escolher qual a cidade, o distrito, a comunidade que eles pretendem trabalhar. Em seguida, nós queremos preencher as vagas remanescentes por brasileiros que fizeram um curso em outro país. E lá eles são habilitados naquele país onde eles se formaram. E por último, se ainda remanescer vagas, traremos outros estrangeiros para que possa nos ajudar. Profissionais formados no exterior vão passar por um treinamento e trabalhar sob a supervisão de médicos brasileiros, mas ficam dispensados de validar os diplomas obtidos em outros países. O Conselho Federal de Medicina é contra. Médicos cubanos e bolivianos, no revalida aplicado em 2011, foram reprovados em 93% e em 94% no ano de 2012, o que torna evidente as dificuldades de formação desses profissionais. Seria expor a população, a maior parte e mais carente da população, a uma atividade da medicina por profissionais não capacitados para tal. O Conselho da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, que reúne professores e alunos, critica a forma de contratação dos profissionais. Bolsa não é a melhor forma. Bolsa é um tipo de precarização de trabalho médico. Então, ele vai ficar 3 anos com a bolsa e depois não tem nenhum direito trabalhista. E aí? O que ele vai garantir? Então, o ideal seria um concurso, mas mais do que isso, que nós conversamos muito aqui na faculdade, é que seria ideal ter uma carreira de Estado. A medida provisória também prevê a criação de quase 12 mil novas vagas em cursos de medicina até 2017. Pelo texto original, os estudantes seriam obrigados a prestar 2 anos de trabalho na área de atenção básica, emergências e postos de saúde, por exemplo. Médicos de 21 estados e do Distrito Federal pararam de trabalhar. Com a reação, o governo desistiu dos 2 anos a mais para o curso de medicina e agora propõe que, depois de formados, os profissionais façam residência no Sistema Único de Saúde, o SUS. Passará a ser obrigatória a residência a partir de 2018, a oferta será para todos os estudantes até 2017 e ele terá que passar 1 ano ainda na atenção primária, na urgência e emergência e a formação dele todo como especialista no âmbito do SUS. A medida provisória já recebeu quase 600 emendas no Congresso. Não haverá como aprovar uma matéria dessa, porque essa matéria é deletéria para a saúde do Brasil e para a categoria médica. E certamente vai ser objeto de uma grande discussão aqui no Congresso Nacional, mas eu tenho certeza, até porque ela está sintonizada com o que é a necessidade do Sistema Único de Saúde, eu creio que ela vai ser aprovada. A comissão mista que vai analisar a MP 621 será instalada na terça-feira da próxima semana.
A matéria perde a validade no dia 20 de setembro. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta quinta-feira, sem vetos, o projeto que determina o atendimento obrigatório e imediato a vítimas de violência sexual no SUS. A lei entra em vigor em 90 dias. Dilma manteve na lei um trecho que provocou polêmica entre religiosos. Ele obriga hospitais a fornecer a mulheres vítimas de abuso a pílula do dia seguinte, que evita a gravidez. O projeto, que recebeu o nome de Lei Geral das Drogas, deve ser analisado pelos senadores ainda neste mês. Ele aumenta a pena mínima para traficantes e prevê uma medida polêmica: a internação de dependentes químicos, mesmo contra a vontade deles. Estes homens estão em tratamento contra a dependência química. Vão passar alguns meses nesta comunidade terapêutica. Nenhum deles foi obrigado a se internar. Tem que haver a vontade realmente de mudança, entendeu? Não pode camuflar essa mudança, porque eu vou fazer, porque meus pais vão ficar satisfeitos. Primeiro eu que tenho que ficar satisfeito comigo mesmo, em paz comigo, porque eu vou conseguir transmitir essa paz para outras pessoas. Mas segundo eles, em alguns casos, a internação contra a vontade pode ser necessária. A internação involuntária, ela para mim é necessária quando oferece risco à dependência química ou para o paciente ou para a família, né? Para preservar a integridade física do paciente e da família. A internação sem o consentimento do dependente está prevista no projeto de Lei Geral das Drogas, que chegou ao Senado. Chamada de involuntária, servirá para desintoxicar a pessoa. Poderá ser solicitada pela família ou por um servidor público da área de saúde ou da assistência social. Deverá ser autorizada por um médico registrado. O atendimento, feito por uma equipe multidisciplinar, vai durar no máximo 90 dias. O tema é polêmico. Eu sou a favor, em alguns casos é preciso realmente internar. Quando a vida da pessoa está em risco, quando a pessoa não tem nenhum controle sobre o processo já da droga, da loucura que a droga provoca, eu acho que é preciso sim. Nós ficamos muito preocupados que a internação involuntária esteja consignada na lei de drogas, como se fosse uma punição, uma pena. Médicos criticam o prazo de internação e fazem outros alertas. Não dá para a gente pôr os 90 dias como uma garantia que a gente não vai voltar ao modelo antigo de manicômio. Pode ter 90 dias de manicômio. O governo mesmo está contratando instituições aí que ele não fiscaliza e que não tem assistência médica, né? Em algumas comunidades terapêuticas. Existem comunidades terapêuticas boas e eficientes, mas como é que vai ser essa fiscalização? Se corre o risco de se reabrirem os manicômios brasileiros para se fazer internações maciças e, dessa maneira, vários cidadãos brasileiros ingressarem num percurso manicomial e perderem as suas vidas. O projeto também prevê o acolhimento de dependentes em comunidades terapêuticas, dedicadas à abstinência dos pacientes. A adesão e a permanência devem ser voluntárias e o ambiente residencial. É proibido o isolamento físico do dependente, que terá de ter um plano individual de atendimento. Este terapeuta, que trabalha em uma comunidade, diz que, para o bem do paciente, será preciso fiscalizar as instituições. Algumas instituições depreciam alguns pacientes, eles ficam, de alguma forma, retidos, né, trancafiados, né, são depreciados, né, e dessa forma, ao invés de nós educarmos, darmos para ele uma via de escape saudável, salutar, consequentemente, ele volta ao uso do químico. O projeto de Lei Geral das Drogas aumenta de 5 para 8 anos de prisão a pena para integrantes de organizações criminosas, mas reduz de 1/6 a 2/3 o prazo de condenação para traficantes que forem presos portando drogas em quantidades consideradas menos graves. É necessário nós combatermos sem qualquer tipo de trégua o tráfico e os traficantes, né? Mas é preciso também imaginar que nós não poderemos resolver todos os problemas do Brasil colocando as pessoas na cadeia. Então a ampliação para pequenos traficantes, enfim,
situações até que se poderia dizer que são portadores e não pessoas que estão vendendo, acho que precisava ser melhor avaliada. Os senadores vão começar a discutir o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Também foram previstos dispositivos para dedução no imposto de renda de doações para projetos de atenção a usuários de drogas. E a reserva para os ex-dependentes de 3% dos empregos gerados em contratos de licitação pública. O Senado vai melhorar o projeto que veio da Câmara, vai discutir. Nós queremos interagir com esse assunto, que é um assunto do momento, a nível nacional, faz parte da vida das pessoas, da vida das famílias, e o Senado vai discutir aqui com muita atenção e nós vamos nos debruçar sobre esse assunto. O Senado aprovou as mudanças feitas pela Câmara ao projeto de lei que estabelece uma nova definição para organização criminosa. A matéria aguarda a sanção da presidente Dilma. O texto inclui na legislação brasileira um novo conceito de organização criminosa. Associação de 4 ou mais pessoas com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais e estabelece pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa para quem participar, promover ou financiar organização criminosa. Essa é uma lei que realmente nós já devíamos ter há muitos anos, né? Então eu acho que é um avanço importante, né? É uma lei que é uma resposta, né, à moderna forma de atuação do crime, né, que é o crime organizado, que funciona como uma empresa, produz como uma empresa, tem renda como uma empresa, né, e constitui um risco enorme para a sociedade, especialmente para as instituições democráticas. O projeto preenche uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro. Pendente de regulamentação, o tema pautou debates intensos durante o julgamento do Mensalão. O Supremo tinha a interpretação de que não bastaria o conceito de organização criminosa. Havia necessidade de se ter um tipo de organização criminosa, um crime de organização criminosa. Se essa lei, se esse projeto de lei já estivesse em vigor à época, essa discussão existente dentro do Supremo Tribunal Federal estaria sepultada, porque nós temos um tipo, a partir dessa lei, nós teremos um tipo de associação à organização criminosa. O texto também define meios de obtenção de provas e procedimentos para aumentar a eficiência no combate às organizações criminosas. Na prática, estabelece regras para o uso de técnicas de investigação que já são usadas, mas que não estão regulamentadas, como a infiltração de agentes e a delação premiada. Não há nada de novo. O que há é uma modernização dos institutos que já existem no nosso ordenamento. Essa modernização permite, por exemplo, que a delação premiada hoje seja implementada já na delegacia de polícia, pelo delegado que está conduzindo a investigação. O estado de saúde do senador José Sarney, de 83 anos, é estável, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Sarney está fazendo exames para continuar o tratamento iniciado no UDI Hospital de São Luís, onde foi internado no último domingo com infecção pulmonar aguda. Segundo a assessoria do senador, ele deve retornar ao trabalho na próxima segunda-feira. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.